noite de todo o teu coração. Somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Viemos render o nosso culto de adoração a Ti nesse dia, em gratidão ao que o Senhor tem feito por nós, ó Pai. Ó Deus, como disse Paulo, ó Pai Celestial, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, Senhor, ainda que pudesse fazer tudo nesta vida, se eu não tivesse o Teu amor comigo, nada seria, Pai. E, ó Deus, nada paga o ato que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário, Pai, que nos revelou o Teu grande amor, que nos trouxe a Tua santa presença, Pai. E aqui estamos, Senhor. Eu oro neste momento que o Senhor venha nos dar mais do Teu Espírito Santo, que possamos ser alimentados por Ti, ó Pai, e que possamos sair daqui melhores do que entramos, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor. Mais uma vez nós pedimos. E se porventura ainda há alguém em nosso meio aflito, enfermo, com alguma dificuldade, Pai, que o Teu Espírito Santo que sonda os corações possa, ó Deus, entrar nesse coração, nesta vida, Pai. É o que eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Vamos ler a Bíblia em Salmo 22. Salmo de número 22. A partir do primeiro versículo. Que a graça de Deus possa estar em cada coração. Amém? Diz assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves, de noite e não tenho sossego. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo: Confiou no Senhor que o livre, livre-o, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre, tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas, como um leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram, e o meu coração é como cera. Derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou como um caco, e a língua se me pega ao paladar. E me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Transpassaram minhas mãos e os pés.
Poderia contar todos os meus ossos. Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha roupa. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada e a minha predileta da força do cão. Salva-me da boca do leão. Sim, ouviste-me das pontas dos bois selvagens. Então declarei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, semente de Jacó, glorificai-o e temei-o todos vós, semente de Israel, porque não desprezou nem abominou a aflição do aflito, nem escondeu dele o seu rosto. Antes, quando ele clamou, o ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. E todas as famílias das nações adorarão perante a tua face. Porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. Todos os que na terra são gordos comerão e adorarão. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, e nenhum poderá reter viva a sua alma. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Senhor Deus, aqui está a tua palavra lida diante de nós. Que esta palavra possa ser viva em nosso meio nessa noite, Pai. Que o teu Espírito Santo venha nos ajudar, Pai, e possamos compreender aquilo que o Senhor deseja falar para nós nessa noite. No nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar. Poder sentar. Graças a Deus. Um pouquinho mais de som para mim. Graças a Deus. Sabemos que todas as coisas que Deus faz é perfeita, né? Tudo que Deus planeja tem realmente o seu lugar. E Jesus Cristo, na sua vida, manifestou todo o plano de redenção para os seus filhos, para os filhos de Deus, né? E o profeta pregou esta mensagem que você recebeu esses dias, e eu estava lendo e me veio ao coração falar sobre isso e usar as palavras do profeta. Eu creio que Deus vai nos abençoar nessa noite, né? John Barna diz assim: eu quero tomar para esta ocasião, nesta manhã, 5 palavras e por estas 5 palavras tentar expressar o que está em meu coração. Para vocês, adoradores, nesta manhã, eu quero estas 5 palavras: vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo. E eu penso que o poeta bem expressou isto na canção a que eu gostaria de me referir quando ele escreveu esta canção. Vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe, ressuscitando ele me justificou livremente para sempre. Algum dia ele virá, ó que dia glorioso, amém? Aleluia! Aí uma Brana começa a dizer: nunca houve uma vida vivida como a dele, porque ele era Deus manifestado em carne. Quando ele nasceu, ele era a expressão do que Deus, o Pai, é. E Deus, o Pai, sendo amor, então Jesus era a expressão completa de amor. Ele era amor desde a primeira vez que suas mãozinhas de bebê afagaram as lindas bochechas de sua mãe. Ele era amor. E hoje eu penso que é onde muitos estão falhando em reconhecer que ele era amor. Deus é amor. E aqueles que amam são nascidos de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, os indignos de serem amados, que deu seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós, indignos de sermos amados, mas mesmo assim Deus nos amou. Ele expressou seu amor de diversas maneiras, quando esteve aqui na terra, a ponto de que se tornou indiscutível que ele foi a criatura mais amorosa que já viveu. E eu penso que em sua vida aqui ele estava expressando Deus. E a única maneira pela qual Deus pode ser expressado às pessoas é através do amor. E a única maneira, e ele fez bem isso quando ele pegou talvez uma das mulheres mais vis que havia em seu tempo. Eles a encontraram culpada e sem saída, quando ela foi apanhada em adultério. E eles a atiraram diante dele e disseram: o que tu dizes dela? E quando ele se voltou para ela e disse: eu não te condeno, vá e não peques mais. Ao invés de jogá-la para a rua como para ser atirada a um bando de lobos para apedrejarem-na e tirarem sua vida, seu nobre, bondoso e amoroso coração parou lá embaixo no pecado em que ela estava e disse: eu não te condeno, vá e não peques mais. Este é o Deus que eu sirvo, que eu creio que você está servindo também. Um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão, que vivendo ele amou. Quando ele estava vivendo aqui na terra, ele conseguiu se entregar pelo mais vil pecador. Ele conseguia descer ao nível do mais vil pecador, da mais vil pecadora, e dizer: vá e não peques mais, eu não te condeno. E quando ele estava em seu caminho à sepultura de Lázaro, eu penso que é outro grande momento, quando ele expressou o que Deus é para o ser humano. Ele não é somente um Deus que pode perdoar o menor pecado que possa ser cometido, e tomar o culpado e fazê-lo inocente pelo seu amor que perdoa. Mas depois que a morte nos colocar em silêncio, ele ainda se preocupa conosco. Aleluia! Ele ainda se preocupa conosco. Eu penso que ele expressou bem aquilo no caminho com Marta e Maria, quando ele veio para a casa onde a morte encerrou a vida de uma adorável pessoa, e em seu caminho ao túmulo, mas sendo Deus, ele sabia que iria ressuscitá-lo dentre os mortos. Sabia que lhe fora dito que em sua própria palavra continha o poder para levantá-lo do sepulcro. Porém, quando ele viu Marta e Maria e aqueles que amavam Lázaro chorando, a Bíblia diz que ele chorou. Ele chora com os que choram. O que foi isto? Seu grande coração amoroso. Quando ele viu aquele homem e seus amigos que estavam em problemas, ele se preocupou com eles. Eu estou tão feliz em saber que ele pode ser encontrado entre os quebrantados de coração. E em nossas dores, ele é um que não nos deixa. Ele se posiciona por nós quando tudo tem falhado. E quando a última esperança terrena chega ao seu fim, ele ainda é Deus e nos ama. Ele continua sendo Deus. E a melhor coisa de tudo é que ele nos ama. Ele era a expressão de Deus. E como eu creio que ele anseia por ver seu povo tão ungido com o seu Espírito, que pudéssemos ir uns aos outros quando em provações e problemas e expressar a simpatia dele, como que derramando de nossos corações nascidos de seu Espírito, refletindo na igreja o amor do Deus vivo. Isso expressou bem o que ele disse, ou o que o poeta disse: vivendo, ele me amou. Amém? Você pode repetir junto assim: vivendo, ele me amou. Aleluia! E mostrou o que ele fez por toda a raça humana, a maneira como Deus se expressou em Jesus Cristo. Ele expressou sua opinião à raça humana, para perdoar e amar aqueles que não eram amados. E me admira nesta manhã de Páscoa,
a frequência com que falhamos nisso. Nós podemos amar aqueles que nos amam, mas Ele amou aqueles que não amaram. Ele foi a primeira e maior representação de amor que já atingiu a terra. E foi desprezado por aqueles que viviam na terra, a quem Ele amou. Nenhum homem jamais poderia amar como Ele. E nenhum homem foi odiado como Ele. Eles o odiaram e o desprezaram e o rejeitaram, mas isso não impediu o seu amor. A última coisa, quando Ele estava pendurado na cruz, depois que a vida que Ele tinha vivido tinha resultado em nada menos que só boas coisas, perdoando os culpados, curando os doentes, só coisas que eram boas, quando ali estavam escorrendo de sua face sangrada, Ele clamou com o coração cheio de amor: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Ele podia entender, sendo Deus. Ele entende, esta é a razão porque Ele pode nos amar, quando somos indignos de ser amados, porque Ele é Deus. E Ele entende, aleluia! Vivendo Ele me amou. Nunca se viveu uma vida como essa, porque estava envolta em amor. Morrendo Ele me salvou, uma morte quando no jardim do Éden Deus, Jeová, requereu. A pena do pecado é a morte, e não poderia haver nenhuma alteração, não poderia ser cuidada de nenhuma outra forma, porque Deus é supremo e Ele é infinito, e o juiz de todos os céus e terra. A pena do pecado é a morte, e não houve ninguém que pudesse pagar a pena por outro, pois todo homem, embora pudesse morrer por outro homem, mas ele era culpado. De qualquer modo, não havia nenhum de nós que pudéssemos ajudar o outro, porque todos nós éramos culpados. Nós nascemos em pecado, formados em iniquidade, viemos ao mundo falando mentiras, e não houve um raio de esperança em nenhum lugar. Nós fomos condenados à morte por Deus, e cada criatura que já se moveu na terra estava sobre essa condenação. Por isso ninguém aqui pode dizer eu sou melhor, eu posso mais, não. Todos nós estamos no mesmo patamar, na mesma situação. Por isso que no reino de Deus não tem o maior e menor, todos são iguais, porque todos fomos comprados com o seu sangue. Aleluia! E cada criatura que se moveu na terra estava sobre essa condenação. Poderia ser um homem justo, levantar e fazer grandes coisas, mas ele era um pecador de todos os modos. Por isso que boas obras, por isso que ir à igreja, por isso que fazer alguma boa ação não salva. Por isso que rezar alguma Ave Maria, por isso que fazer alguma coisa, nada disso salva. Lutero estava na igreja e pagava penitência e se como diz a palavra de auto, se mutilava, porque pensava que fazendo isso ele estava ganhando a salvação. Mas um dia Deus mostrou para ele que a única coisa que pode salvar o homem é ter fé em Jesus Cristo, é aceitar o sacrifício do Calvário. Aleluia! Aleluia! Nenhum homem jamais poderia amar como ele. Ele podia entender sendo Deus. Ele entende, esta é a razão porque ele pode nos amar. Não havia nenhum outro homem, mas ele era culpado de qualquer modo. Não havia nenhum de nós que pudesse ajudar o outro, porque todos nós éramos culpados, nós nascemos em pecado, formados em iniquidade. Viemos ao mundo falando mentiras, e não houve um raio de esperança em nenhum lugar.
Sim, poderia ser um homem justo, levantar e fazer grandes coisas, mas se ele era um pecador, de todos os modos. Agora, o pecado foi condenado, o pecado não tem mais domínio. Quando ele gritou na cruz, está consumado, o pecado morreu. Agora, ele está morto, acabou-se. O pecado está incapacitado, está sem vida. Pense nisso. Povo, aquele pecado inimigo dos seres humanos está morto e sem vida. Não tem mais eficácia, não tem mais capacidade. Quando o sol se escondeu, as estrelas não brilharam e a terra tornou-se negra, tudo estava sendo redimido. Agora, o pecado está morto, está enterrado sem vida. O pecado não tem mais vida, então ele deve ser enterrado. O que foi enterrado? O corpo de Deus foi enterrado. Veja como que o profeta coloca essas coisas. Eu achei muito interessante, muito maravilhoso, como que Deus fez. O pecado está morto, está enterrado e sem vida. O pecado não tem mais vida, então ele deve ser enterrado. Quer dizer, o pecado devia ser enterrado. E o que foi enterrado? O corpo de Deus foi enterrado. Pois foi a oferta pelo pecado. Era o cordeiro queimado. Foi queimado pelo fogo da iniquidade. Esse cordeiro imaculado, que não conhecia pecado. Esse Deus que não conhecia nenhum mal. Sua vida foi dada e ali estava pendurada a oferta pelo pecado. Enterrado. Ele levou meus pecados. O pecado deve ser enterrado. O corpo, a oferta pelo pecado deve ser enterrada. Era esta a lei que Deus deixou. Aqueles antigos sacrifícios, quando ali era queimado aquele sacrifício que representava o pecado, aquilo tinha que ser enterrado. Aquilo era um tipo do que poderia realmente Deus fazer pelo povo. É por isso que muitos, após um tempo, caminharão um a um até o tanque batismal, para serem batizados em nome do Senhor Jesus. Por quê? Algo aconteceu. Aquele espírito que saiu daquele corpo, quando ele gritou, está consumado, condenou o pecado em nossos corpos. E nós devemos enterrá-lo para nunca mais ser lembrado. Eu estou tão feliz por isso. Quando qualquer coisa está enterrada, está escondida, está fora de vista. Amém? E sepultado, ele levou meus pecados. Deus não pode ver mais nossos pecados, porque eles estão enterrados. Onde eles estão enterrados? No mar do esquecimento. Pensem em um mar do esquecimento. Deus não pode lembrar mais deles, porque estão mortos e enterrados. Eles não podem nem mesmo ser lembrados. Eles estão fora da memória de Deus. Amém? Graças a Deus. Ele estava também neste sepultamento. Ele representou no Antigo Testamento. Eles tinham dois. Eles tinham a oferta pelo pecado na purificação do santuário. E essa oferta pelo pecado era que eles levavam 2 bodes. E um bode era morto e o outro tinha os pecados que eram colocados sobre o bode morto. Colocados sobre o bode vivo, lembre-se, Jesus era um carneiro. Ele era o cordeiro, mas neste caso, ele se tornou um bode. Ele era a justiça, porque ele era Deus, o carneiro, mas ele se tornou um bode, pecado, para que ele pudesse ser a oferta pelo pecado, por mim e por você. Veja o que Deus se tornou.
Veja o que Ele se fez por mim e por você. Porque na verdade a nossa natureza é de bode. A nossa natureza é contrária a Deus. Mas Deus, Ele desceu e se tornou bode. Se tornou pecador. E vamos continuar o profeta dizendo aqui. Sim, Jesus foi representado em ambos os animais, ambos os bodes. Por um ele morreu pela expiação. O segundo, os pecados da expiação foram colocados sobre o bode expiatório. E o bode expiatório tomou os pecados do povo e foi para longe no deserto para carregar os pecados do povo. O que foi isso? Foi a morte e o sepultamento do Senhor Jesus. Morrendo, vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou. Sepultado, Ele carregou meus pecados para longe. Ele tomou os pecados do povo sobre si e os levou ao nível mais baixo do Hades, ao lugar mais baixo do inferno. Ele foi a oferta do pecado. Ele recebeu os pecados do povo. Morreu por ele. Foi a oferta do pecado. Ele recebeu os pecados do povo. Morreu por eles. E também os pecados foram colocados sobre ele. E ele carregou nossos pecados para longe. Tão longe que Deus não poderia vê-los nunca mais. Pense nisso. A igreja poderia gritar, aleluia, por tal Salvador. Quanto Cristo fez por nós. E o quão pouco muitas vezes nós fizemos por Ele. Somos indignos, não temos condição nenhuma de chegar à fila para tomar a Santa Ceia. Mas quando se toma esse sacrifício sobre você, Ele te faz digno, porque Ele carregou os teus pecados. Ele levou a tua vã maneira de viver. Como pecadores, como indignos, condenados ao inferno. Havia uma separação entre nós e Deus. Mas Ele deitou-se sobre a cruz. E Ele conseguiu fazer uma ponte para eu e você passar. Para tirar de você o peso do pecado. E te fazer uma pessoa livre na presença de Deus. E por que muitas vezes estamos presos ainda? Será que temos tomado realmente esse sacrifício em nossas vidas? Ou será que somos membros de igreja somente? Nossos pecados não estão apenas perdoados, mas eles foram enterrados no mar do esquecimento, para nunca mais serem lembrados. Aleluia! Você ainda pode lembrar muitas vezes do que você fez, do que você era, e contar como um testemunho do que Deus fez por você. Mas Deus, Ele olha para mim e para você e não vê mais aquilo. Se você passou por esse processo do sacrifício e morreu com Ele, como Paulo diz em Romanos 6, se você foi sepultado com Ele, então os teus pecados estão esquecidos no mar do esquecimento. Isso é tão maravilhoso. Isso é tão glorioso. Saber que você está salvo pela graça do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Eles não mais poderão ser lembrados, pois se foram.
Eles estão fora do olhar de Deus, estão paralisados, estão divorciados, estão repudiados. Deus não lembra deles mais. Como a igreja deveria regozijar nesta manhã, eu digo nesse final de tarde, como a igreja deveria regozijar na presença de Deus. Aleluia. Sim. Por saber que nossos pecados não mais serão lembrados. Nunca mais. Eles estão colocados no mar do esquecimento, na sepultura, fora de qualquer ressurreição. Aqueles pecados não têm mais esperança de ser ressuscitado na vida de uma pessoa que aceitou aquele sacrifício. Eles estão mortos e esquecidos para sempre. Eles são como se nunca tivessem acontecido. Morrendo, Ele me salvou, mas sepultado, Ele carregou meus pecados para longe. Ele o transportou para tão longe que eles foram para o mar do esquecimento. Nós sabemos que essas coisas são com certeza cridas entre nós. E elas são com toda certeza a verdade. Se você crê nisso, com certeza isso é a verdade, diz o profeta. Aleluia! Elas são a verdade de Deus. Todas essas grandes coisas estavam além de expressões humanas. Nós nunca poderíamos expressar nossa gratidão por tal coisa. Por tais coisas. Mas, aquela Páscoa, ressuscitando, Ele me justificou livremente para sempre. Vivendo, Ele me amou. O amor foi tão grande que Ele foi à cruz do Calvário, para que sepultado, Ele pudesse carregar nossos pecados para longe de nós. Mas na manhã daquele terceiro dia, houve uma ressurreição. E diz o profeta, mas aquela Páscoa, ressurreição, Ele me justificou livremente para sempre. Vivendo, Ele me amou. Morrendo, Ele me salvou. Sepultado, Ele carregou meus pecados para longe. Isto foi correto. Mas ressuscitando, Ele justificou. O que foi esse ressuscitando? Foi o recibo de Deus que a conta foi paga. Aleluia! Foi o recibo de Deus que a conta foi paga. Ressuscitando, Ele me justificou livremente para sempre. O que é um Salvador ressuscitando? O que Deus fez? Um homem pode sofrer, um homem pode morrer, um homem pode ser enterrado, mas a Páscoa foi a maior de todas elas, pois foi a confirmação de Deus. Minhas leis foram cumpridas, minha exigência foi cumprida por Ele. Ele o levantou da morte, ressuscitando. Ele me justificou livremente para sempre. Bendito seja o seu santo nome. Aleluia! Não é de se admirar que isso traga emoções do profeta. Não é de se admirar que o coração humano não possa conter isso. Com nossa fé conquistadora, podemos nos posicionar e dizer: somos justificados para sempre, livremente, porque Ele morreu e foi sepultado, e Deus o levantou novamente na manhã de Páscoa. Então Deus mostrou que isso foi aceito.
Todas as coisas que Ele fez, cada coisa é livremente paga. Você pode ir livre agora. Você pode ser livre. Eu posso ser livre. Agora, há algo que somente você aceitando isso na tua vida, que pode fazer algo por você. E o amor de Deus dá direito a um pecador viver, não mais pecando. Um pecador não ser mais pecador. Mas todo o esforço de Cristo se torna vão para uma pessoa que não aceita esse sacrifício em sua vida. Eu ou você podemos fazer esse esforço de Cristo vão para nós. Porque ele só é eficaz quando você aceita isso. E Ele pode viver em mim e em você. E Ele pode se expressar em mim e em você. Ele pode andar em mim e em você. Porque quando você aceita isso, a vida do sangue que estava em Cristo, ele passa para o adorador do profeta. E não é mais eu ou você que vive, mas Cristo vive em mim e em você. Aí você pode perdoar, aí você pode amar, aí você pode colocar o braço no ombro do outro e dizer, estamos juntos nessa caminhada, estamos perfeitos em Cristo Jesus. Mas a menos que o sacrifício da cruz do Calvário esteja em teu coração, jamais você é livre. Você pode estar assentado de profeta no banco da igreja, mas enquanto você não aceita o sacrifício e morre com Cristo, você não consegue ressuscitar com Ele também. Porque quando você morre com Cristo, há um poder de ressurreição. Há um poder de transformação que transforma as vidas. Mas é por isso que muitas vezes nós vemos pessoas cambaleando, não conseguem andar. Você olha para a vida deles, é a mesma coisa sempre. Aquela vida derrotada, aquela vida que você não consegue ver uma esperança, aparece ali. Tudo é mal, tudo não dá certo, tudo é algo errado. Porque a pessoa não conseguiu ver realmente o que o sacrifício do Calvário pode fazer. O que Deus falou pelos profetas que levantariam o Messias. E que disse ainda que teus pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a lã. Ainda que teus pecados sejam como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Mas muitas pessoas dizem, ele é um assassino, ele é um ladrão, ele é um roubador, ele tem que perecer mesmo. Isso é Satanás no coração da pessoa. Mas quando tu consegue olhar para um miserável pecador e dizer, o sangue de Cristo te purifica, aí o amor está em você. Por isso que eu creio com todo o meu coração que essas leis humanas são feitas por Satanás. Quando o que eles querem é matar as pessoas, é condenar. Porque o diabo pega uma pessoa, faz ela fazer um crime, alguma coisa errada, e depois ele sai dele e deixa ele perecer. E eles criaram leis de pena de morte, tanta coisa, porque não há misericórdia no coração do ser humano. O diabo quer levar para o inferno realmente. E a pessoa peca e está condenada. Mas quando ela encontra o sacrifício de Cristo, aquilo não tem como eu discutir, ou como você discutir. Se Cristo entra na vida de uma pessoa, ele está livre. Quem poderia dizer, Jesus, como que tu perdoas um homem como esse, malfeitor?
Mas somente o coração de Jesus Cristo amando pode dizer para ele: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Mas aquele que não aceitou, aquele que disse ó, ele tinha o mesmo direito de ser perdoado. Mas o sacrifício de Cristo não teve nenhum vigor, nem nada para ele, porque ele rejeitou aquilo. Mas quando você consegue entrar em Cristo Jesus, aceitar o sacrifício e ter uma nova vida, tudo pode ser novo para você. Tudo pode ser novo para mim. Porque sempre o amor de Deus vai estar te impulsionando a perdoar, a realmente amar. Quando Deus está em teu coração, o ódio tem que sair, tudo tem que ir embora. Porque Ele é a essência do próprio amor. Ele é o que perdoa. Com certeza Ele condena o pecado, mas Ele ama o pecador. E quando Ele ama uma pessoa, Ele amou um ser humano. Deus não importa o quanto Ele tem que fazer para aquela pessoa vir para Ele. Por isso que a Bíblia diz, Ele corrige aquele que Ele ama. É por isso que se Deus ama você, você está em pecado. Você não poderá vir à igreja pensando, ó, Deus vai falar algo bom para mim. Vai passar a mão nas minhas costas, na minha cabeça. Não é isso. Se você está errado e Deus te ama, Deus vai pegar a vara e vai te bater. E vai dizer, é assim, é aqui o caminho. Porque Ele açoita aquele que Ele ama. E o pior de tudo é a pessoa tentar ainda seguir a vontade dEle. Se Deus amou ele, chamou, ele vai ter que vir para Deus. Porque o amor de Deus, a eleição de Deus é dessa maneira. Se Ele te viu aceitando a palavra, e você, porque tem a natureza errada ainda, não quer, Ele vai te chacoalhar. Ele vai te trazer para a palavra. Ele vai colocar um cachorro atrás de você. E sabemos que o cachorro de Deus é Satanás. E quando o Filho de Deus está querendo sair do caminho, Ele coloca o cachorro para morder, para ir atrás. E a pessoa começa a sentir ali, dizendo, o que é isso? É Deus chamando, é Deus aconselhando e querendo acariciar. É Deus querendo trazer você para perto dEle. Aquele pastor pastoreando a ovelha, e aquela ovelhinha nunca estava perto dele, e ele ia em busca. Um dia eles passaram e viram ela no colo dele, disse, o que aconteceu? Ele está com a perna quebrada. Mas o que aconteceu? Como que ela quebrou? Eu quebrei. Mas como você é mau? Disse, não, eu sou muito bom para ela. Enquanto eu estava aí bem, ela estava correndo de mim, indo para lugares perigosos. Mas eu peguei e quebrei a perna dela, e agora ela não consegue mais caminhar, então ela tem que estar no meu braço. E eu carrego ela para onde eu quero. O amor de Deus é desta maneira. Se você não quer caminhar certo, Ele vai fazer alguma coisa para você caminhar certo. Não vai ficar da maneira que você pensa que vai ficar, não. Se você é escolhido, Deus vai te trazer. E eu prefiro estar realmente indo em direção a Deus do que Ele tiver que me pegar e chacoalhar. Porque o preço é caro, diz o profeta. Billy Paul não quis. Billy Paul quis se afastar, diz o Mormona contando, e disse, não quero mais, quero experimentar as coisas do mundo. E vocês sabem a história, o Mormona chegou ali e fez com seus braços. O que o Billy Paul fazer? Ele disse, o que você está vendo? Ele disse, estou vendo uma cruz. Ele disse, isso é 2 caminhos. Esse caminho aqui vai para o céu. Agora esse aqui vai para o inferno. E se você ir por esse caminho aqui, eu sei que você é filho de Deus. Um dia você vai ter que voltar pelo mesmo caminho que você foi. E passar por coisas muitas vezes terríveis. Sofrer um pouco para dar valor. O que aconteceu com Billy Paul? O caminho trouxe ele para onde? Para um leito do hospital. Enfermo. Enquanto Billy Paul ele mesmo não pediu a Deus misericórdia, não orou, o Mormon não pode fazer nada por ele.
E não adianta você vir e pedir oração, e enquanto você não se render a Deus, e não confessar seus pecados, e não chegar na presença de Deus, não adianta ungir como de profeta, derramar um balde de óleo ungido, nada adianta. Mas quando você confessa seus pecados e se arrepende, diz: Senhor, tenha misericórdia, então com certeza haverá uma oração com efeito para você. Aleluia! Mas uma coisa é certa: o sacrifício de Cristo, ele é muito valoroso, porque ele nos faz livre, nos faz perfeitos diante de Deus. Aleluia! Mas não é de se admirar que isso traga emoções. Aleluia! Você está livre. Ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Aleluia! Medite no que está sendo falado nesta noite. Comece a ter um contato mais perto de Deus. Em teu pensamento, em teu coração, comece a agradecê-lo por esse sacrifício. Nunca poderá saber, nunca poderá pensar naquele grande dia, quando ele ressuscitou e os anjos viram, e no céu dos céus os anjos cantaram louvores a Deus, regozijaram enquanto os santos do Antigo Testamento no paraíso gritaram: aleluia, ressuscitando, ele justificou. Os céus tremeram, a terra tremeu, o paraíso tremeu e o inferno tremeu quando aquela grande voz veio. E ele se levantou do sepulcro, ressuscitando, ele me justificou livremente para sempre. Oh, que coisa! E os santos que morreram nele podem cantar isso. Quando nós olhamos para aquela sublime graça, o que ele fez, vem o selo da confirmação de Deus. Um pouco mais e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, pois eu me levantarei da morte e estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo, como uma confirmação, como uma comprovação de que o que Deus disse é a verdade. E o que eu disse é a verdade. Jesus disse: eu virei na forma do Espírito Santo. Eu farei minha morada convosco, e viverei convosco eternamente. Então os santos que têm a esperança da ressurreição em seus corações poderão cantar esta canção naquela brilhante manhã sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória de sua ressurreição participarem, quando os seus escolhidos se reunirem em seu lar além do céu, como uma garantia perfeita, com o selo de Deus, com o comprovante escrito pelo próprio Deus. Quando se fizer chamada, lá estarei. Aleluia! Oh, não é de se admirar que eles disseram: vivendo ele me amou, morrendo ele me salvou, sepultado ele carregou meus pecados para longe. Oh, ressuscitando ele me justificou livremente para sempre. Os pecados estão perdoados. Todos aqueles sacrifícios podem ter sido fictícios. Todos aqueles sacrifícios podem ter falhado. Mas na manhã da Páscoa, quando ele ressuscitou, Deus provou que aceitou o sacrifício. Aleluia! Não é de se admirar que isso traga ao meu coração um aleluia. Um louvado seja Deus! Um louvado seja Deus! Aleluia! Sim, não é de se admirar que isso faça os homens se porem de pé diante da morte, faça as pessoas chamarem todas as coisas que são como se fossem. Por quê? Ressuscitando, ele justificou. Como você como você sabe que ele ressuscitou? Porque ele está ressuscitado em nossos corações, justificado livremente para sempre. Como você tem certeza que ele está vivo?
Você está com Ele no seu coração? Você tem sentido Ele? É como aquele homem disse: eu não sei como é ser cristão. Eu creio que não. Eu não sei se tem muita vantagem das palavras. Aí aquele irmão estava chupando aquela laranja. E ele disse: que gosto tem essa laranja? Ele disse: eu não sei porque você está chupando. Ele falou: se você chupar, você vai saber. Seja um cristão que você vai saber o que é ser cristão. Quão maravilhoso é ser cristão. Saber que Deus cuida de mim e de você. Aleluia. Como diz o profeta em uma certa mensagem, isso tem que fazer um batista saltar de alegria. Em saber que Ele comprou a tua cura, a tua libertação. Não somente a salvação, mas as bênçãos que acompanham a salvação. Aleluia. Aleluia. Sim. Os pecados estão perdoados. Todos os sacrifícios podem ter sido fictícios. Todos aqueles sacrifícios podem ter falhado. Mas na manhã da Páscoa, quando Ele ressuscitou, Deus provou que aceitou o sacrifício. Não é de se admirar que isso traga ao meu coração um aleluia. Não é de se admirar que isso faça os homens se porem de pé diante da morte. Faça as pessoas chamarem todas essas coisas que não são como se fossem. Por quê? Ressuscitando, Ele justificou. Como você sabe que Ele ressuscitou? Porque Ele está ressuscitado em nossos corações, justificado livremente para sempre. 40 dias depois, quando Ele estava de pé conversando com seus filhos, a gravidade começou a perder sua força. A obra foi consumada, a pena estava paga. Ele tinha o recibo na mão. Ele era o recibo de Deus. Ele tinha os filhos, a igreja, os crentes. Todo o pecado foi conquistado. O caminho se tornou claro. Ele não mais poderia permanecer na terra. O que nos segura aqui? A gravidade começa a ser quebrada. Ela perde sua atração. Por quê? Estava tudo terminado então. O que aconteceu? Ele começou a se levantar da terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Veio de seus lábios. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque eu vivo. A gravidade está separada de mim. O pecado não segura. Eu morri por você. Deus provou isso e deu o recibo da ressurreição. E porque eu vivo, vós também vivereis. Um dia eu voltarei. Há uma promessa. Há uma promessa. Um dia Ele virá. Ó, que dia glorioso. Então quando? Veja isso. Vivendo, morrendo, sepultado, ressuscitando e vindo, a esperança da igreja hoje. Ele ressuscitou, mas Ele prometeu, disse, um dia eu voltarei buscar vocês. Aleluia. Vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou, sepultado Ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitando, Ele me justificou livremente para sempre. Um dia Ele virá, ó que dia glorioso. O que foi isto? 5 coisas em 5 letras. Jesus. Vivendo Ele me amou, morrendo Ele me salvou. Sepultado Ele carregou meus pecados para longe. Ressuscitando Ele me justificou livremente para sempre. Um dia Ele virá, ó que dia glorioso. Estamos esperando sua segunda vinda.
E numa dessas manhãs brilhantes e sem nuvens, quando os mortos em Cristo ressuscitarem e da glória da ressurreição participarem, quando os seus escolhidos se reunirem em seu lar além do céu, quando se fizer chamada, eu lá estarei. Porque eu tenho o recibo. Ele ressuscitou. Como você sabe, ele vive em meu coração. Ele vive no coração de sua igreja crente. Daqueles que creem na sua palavra. Daqueles que amam a sua palavra. Daqueles que zelam pela sua palavra. Porque ele buscará um povo, disse Paulo, zeloso e de boas obras. Um povo especial, zeloso e de boas obras. Um povo que zela por esta palavra. Se o poder da ressurreição está em você através do Espírito Santo, você zela pela palavra. Você ama esta palavra. Você não vai pisar nesta palavra. Aleluia. Pense nisso, amigos. A irmã Mona fala assim: o tanque estará pronto em apenas alguns instantes, com água aquecida para o culto batismal. Assim que retornarmos, se você quer aceitar a Cristo, há um rio para você ser levado e ser batizado. Há um mar que você pode ir ali e ser batizado, porque Ele levou os seus pecados sobre si. Aí quando você lê o Salmo 22, mas o que Davi está falando aqui? Aí o profeta não era Davi falando. Era aquele espírito de profecia, dizendo que Jesus Cristo um dia padeceria. E diria: Deus meu, por que me desamparaste? Davi nunca foi transpassado suas mãos e seus pés. Mas aquele espírito de Cristo em Davi pôde falar que um dia haveria um Messias, que padeceria por mim e por você. Transpassaram minhas mãos e os pés. Contaram os ossos do meu corpo. Mas muitos dizem: isso não pode ser para mim. Mas vamos continuar um pouquinho mais aqui com a oração do profeta, onde diz assim: feche teus olhos um pouquinho. Vamos meditar. Graças a Deus. Eu me pergunto, hoje, se há um em nosso meio, muitos que ainda não têm apreciado esse sacrifício, o suficiente para aceitá-lo, e você gostaria de ser lembrado em oração, que Deus irá falar diferenciadamente ao seu coração, e que você irá aceitar seu sacrifício, a limpeza de sua alma. E lembre-se que hoje nós celebramos não apenas um tempo para usar chapéus novos e vestir roupas novas, que está bem, é um símbolo de algo novo. Deus fez algo novo. Tudo bem. Não é apenas isto. Páscoa não significa isso. Ou caçar coelhos de Páscoa e tudo mais. E pequenas galinhas brancas e assim por diante. Páscoa é um triunfo, é a vitória que Deus dá sobre a terra, de que Ele levantou o seu próprio Filho da morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A ressurreição pode estar em sua própria vida. Se você não a tem, levantaria a mão para Ele nesta manhã, eu digo nesta noite, enquanto tem suas cabeças inclinadas, dizendo assim: Deus, lembra-te de mim, que aquela ressurreição de vida possa entrar em meu coração. Você levantarão a mão e dirão: ore por mim, irmão Brana. Enquanto eu levanto a mão, o Senhor te abençoe, Deus te abençoe. Alguém mais levantaria a mão e diria: ore por mim, irmão, eu quero aceitar esta ressurreição de vida, naquela brilhante manhã de sem nuvens. Pense nisso. Cristo ressuscitarem e da glória de sua ressurreição participarem. Quando os escolhidos se juntarem na outra margem, quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, agora, se vocês não tiverem certeza, acertem agora.
quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei. Vamos trabalhar para o Mestre. Isso é para vocês, santos. Vamos conversar. Agora vocês que são cristãos, que desejam fazer um voto a Deus, para trabalhar mais no próximo ano, ou nos próximos dias, eu diria. Levante a mão para Ele. E quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada, lá estarei. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada. Quando se fizer chamada, lá estarei. Querido Deus, Tu vês cada coração aqui. E Tu conheces os motivos e os objetivos. E eu oro por misericórdia, Deus. Deus, conceda isso, que a misericórdia seja mostrada para estas pessoas. Eles vieram nesta manhã, eu digo nesta noite, para este período de adoração. Eles vieram para este lugar para ouvir Tua palavra. E como temos falado, e quando Tu viveste, não houve uma vida como a Tua. Morrendo, Tu fosse o único que poderia morrer daquela maneira. Quando fosse sepultado, Tu carregaste meus pecados para longe. Tendo os pecados do povo sobre Ti, Tu os levantaste ao mar do esquecimento. Mas ressuscitando, Tu justificaste livremente para sempre. E nós estamos de pé hoje, esperando por Sua vinda. Deus, abençoa-os. Ajuda-nos. Nós percebemos que não temos muito tempo mais, pois isso está às portas. Em nenhuma hora dessas, de acordo com os cientistas, as nações podem não existir mais. E oramos, Deus, enquanto estamos de pé nesta manhã de Páscoa, no limitar de Sua vinda, a esperança da igreja. Muitos milhares estão deitados no pó da terra, esperando por esta hora, suas almas sob o altar clamando. Até quando, Senhor? Até quando? Eu oro, Deus, que Tu nos fales e deixa-nos lembrar que não importa o que fizemos nesta terra, é tão pouco. E a única coisa que nós podemos fazer agora é esperar por Sua vinda. E dizer a todos, a mensagem é urgente, que possamos levar isto às pessoas rapidamente, que Tu podes vir a qualquer hora. Antes dessas bombas que eles têm falado e desses mísseis, que pode haver chuva de milhares deles caindo sobre a terra em um minuto. Antes que isso aconteça, Tu prometestes vir, Senhor, tomar Teu povo. Isto será assim, Senhor, a qualquer instante. Pode ser uma ressurreição ou uma Páscoa para a igreja, uma ressurreição desta vida pecaminosa para a vida eterna por Cristo. Ouça a nossa oração. Pai Celestial, o nosso coração diante de Ti, Pai, ouvindo as palavras do profeta desta era, Senhor, que o Senhor tem nos mandado para esta hora, para esse tempo, Senhor Deus. Quando tudo está preparado, Pai, quando as bombas estão colocadas nos lugares já, e tudo está planejado para esta última guerra que destruirá esta terra, Senhor. Porque o apóstolo Paulo disse que a terra está gemendo com dores de parto, para ser transformada. Deus querido, eu oro, Senhor, juntamente com a igreja neste momento, que o Senhor possa acender em nossos corações uma chama, Senhor, ardente, ó Pai, que possamos estarmos vivos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, apresentar nossa vida como um sacrifício vivo, poder Te agradar, poder Te louvar, Senhor, pelo que o Senhor tem feito por nós. Enquanto você coloca de pé nesse momento, você poderia falar com Ele por um instante, sabendo dessas coisas que você tem ouvido nesta noite, esta mensagem do profeta desta era, as palavras dele, eu creio que pode tocar em teu coração. Quem sabe você está vivendo uma vida monótona, morna. Deus disse que a era de Laodiceia é uma era morna. E Deus não se agrada de nada morno. Mas Ele ressuscitou dos mortos e está vivo. Ele pode viver em teu coração. E eu diria nesta noite para você, enquanto todos estão com os olhos fechados e pensando no que foi falado, você que não consegue adorar a Deus, parece que é algo que segura você.
Há alguém nessa condição aqui nesta noite que você tenta adorar a Deus, agradá-lo e ter um culto melhor na presença dele, você não consegue, algo te segura. Você não levantaria a tua mão e pediria a ele misericórdia e graça? Enquanto há um sangue no propiciatório ainda, quem sabe muitas vezes você tem desejo de gritar, de louvar, de expressar tua gratidão a ele, e você não consegue, algo está trancando a tua vida. Mas esta noite você pode fazer isso nesta noite. Se render a Deus e dizer: Senhor, eu quero estar agradecido. Eu quero ser um cristão vivo na tua presença. Fale para ele o que você deseja nesta noite. Enquanto esta palavra penetra em teu coração, quem sabe você não tem alegria da salvação mais. Quem sabe por algum momento você se esqueceu dessas coisas. Mas você quer fazer algo na presença de Deus. Se você desejar gritar na presença dele, grite nesta noite. Faça um voto na presença de Deus e: Senhor, eu quero ser melhor. Aleluia. Se ele estivesse aqui pessoalmente, o que você faria para chamar a atenção dele? Como você se portaria na presença dele pessoalmente, em carne aqui? Não quer você tomar um tempo na presença dele e soltar na presença de Deus e começar a dizer: Senhor, eu te amo, eu te agradeço pelo sacrifício, eu te agradeço porque o Senhor me amou, que o Senhor levou para longe os meus pecados, que o Senhor me fez uma nova criatura. Tem que haver um grito de aleluia dentro do coração redimido, dentro da alma redimida. Aleluia, solte na presença de Deus nesta hora. Faça um voto na presença dele. Ele está nesta noite com sede de tomar uma água de você nesta noite. O desejo dele é ver você agradar a ele, adorar a ele. Quem sabe você não consegue mais a tempo dizer um glória a Deus, um aleluia. Mas nesta noite ele está aqui para te abençoar, eu creio com todo o meu coração. Solte na presença de Deus. Se você desejar vir ao altar, falar com ele. Nunca é demais a oração. Se humilhar na presença de Deus e: Senhor, o teu sacrifício do Calvário, o que o Senhor tem feito por mim. Eu gostaria com todo o meu coração de dar esta oportunidade, de você vir à frente. Você diz assim: mas eu já sou um crente, eu já tenho aceitado o batismo, já tenho aceitado a palavra. Mas você sente no teu coração que está faltando algo mais para você. E esse culto pode ser o culto da tua vitória. Você não quer vir à frente, tomar um tempo na presença de Deus e falar com Ele? Como quando você aceitou Ele, você veio, você falou com Ele. Não quer você vir aqui à frente, dobrar os teus joelhos e falar com Deus? Falar com Ele um pouquinho. Dizer o quanto você quer mais dEle. Dizer o quanto você está ansiando este novo dia da vitória, este novo dia da ressurreição. Este novo dia do arrebatamento. Não quer você vir aqui, igreja, nesta noite? Pedir a Ele um revivamento no teu coração. Pedir a Ele algo que possa impulsionar a tua vida a agradá-lo. Eu creio que se você é espiritual, você pode ver a tua vida precisando mais de Deus. Precisando mais do avivamento, do fogo do céu na tua vida. Aonde você possa ter um grito de aleluia dentro de você. Aonde você possa ter uma vida renovada na presença de Deus. Quem sabe os anos têm apagado um pouco o brilho do cristianismo na tua vida.
Mas eu convido vocês, igreja, a orar nesse momento e a vir ao altar falar com Ele. Aleluia! Essa chamada é para você falar com Deus um pouquinho mais e pedir a Ele a graça de Ele te dar um revivamento no teu coração. Você fazer um voto com Cristo nesse momento, renovar os teus votos. Você que tem desdeixado muitas vezes o que Deus tem dado para você. O dom que Ele deu para você cantar, o dom que Ele deu para você falar às pessoas de Deus. O chamado que Ele fez a você para orar, para buscar, para exaltar o seu nome. O dom que Ele deu para você tocar, para você cantar, para você exaltar o nome de Deus. Quem sabe você tem deixado apagar na tua vida. Mas você quer vir à frente nessa noite. Não se envergonhando, pensando o que vão dizer de mim, não é isso. Eu sinto no meu coração dizer, vem à frente e falar com Deus nesse momento. E renovar os teus votos na presença dEle. Se você deseja, vem à frente. Enquanto eu creio que o Espírito dEle está aqui para te abençoar. Eu gostaria de dar esse tempo para você. Para toda a igreja. Fazer isso na presença dEle nesse momento. Eu gostaria que todos pudessem fazer isso. Se ajoelhar na presença de Deus. E ter um tempo de oração agora. Pedindo a Deus o mais de Deus. Mais do Espírito Santo. Um renovo espiritual. Algo que possa impulsionar a tua vida. Resolver os problemas que há no teu caminho. Se você desejar, com todo o teu coração, eu falo para você. Quem sabe você não quer vir à frente, você se ajoelhar onde você está. Eu gostaria que você fizesse isso nesta hora. Se ajoelhasse, toda a igreja eu pediria. E pudesse levantar um clamor diante de Deus. Por um renovo espiritual. Se você pensa, eu não estou precisando, mas pense no teu irmão, na tua irmã que está precisando. Eu pediria para todos se ajoelharem e clamar nesse momento um pouquinho na presença de Deus. Começar a se soltar na presença de Deus. Quem sabe você tem se esforçado para dar o melhor, mas você vê algo trancando. Fale com Ele nesse momento. Eu gostaria de dar esse tempo para você orar um pouquinho e pedir, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Não queremos uma vida monótona, Senhor. Não queremos uma vida, Senhor, de costume, de vir à igreja. Mas eu quero um renovo, Senhor. Você, quem sabe, lembra de quando você aceitou a palavra. O quanto você realmente tinha um desejo tão grande de fazer algo para Deus. Mas quem sabe foi apagando aquilo no teu coração. Você não consegue mais ter aquele entusiasmo que você tinha. E eu gostaria que você orasse nesse momento. E pedisse, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Derrama a Tua graça sobre nós. Que possamos ver o Teu sobrenatural em nosso meio, Senhor. Que possamos ver vidas transformadas. Que possamos ver vidas na Tua presença, Senhor. Você que tem deixado as coisas do mundo te atrair. Tem falhado o culto por qualquer coisa. Ó igreja, é tempo de buscar a face de Deus. De perdoar, de amar. Não somente aqueles que te amam, não somente aqueles que te perdoam. Parar de brincar de ser cristão. Mas entrar na presença de Deus. Buscar um reavivamento. Oh, Ele fez tudo por mim e por você. Há um sacrifício expiatório.
onde os teus pecados foram perdoados, onde a tua vida foi mudada. Clame a Ele nesse momento, peça a Ele um reavivamento no teu coração. Ó igreja, busque dele nesta hora. Ele está às portas para buscar o seu povo. E nós temos que estar prontos, unidos em uma só fé e um só amor. Oh, para um alvo somente. Aleluia. Aleluia. Ele disse, clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes que não sabes. Oh, peça a Ele um revivamento na tua alma, no teu coração, que você possa morrer para o mundo, morrer para o mundo. Os desejos errados morrer no teu coração. Aleluia. Peça para Deus que haja uma matança na tua vida. Aleluia. Clame pelo Espírito Santo. Clame por uma vida mais perto de Deus. Oh, busque o Espírito Santo enquanto Ele está às portas. Enquanto Ele está em nosso meio. Oh, que esse sacrifício esteja vida em você. Renove os teus votos na presença de Deus. Diga para Deus que você quer ser um adorador melhor na sua presença. Você quer adorá-lo mais, você quer louvá-lo mais. Você quer ter uma adoração espontânea dentro de você. Aleluia. Aleluia. Peça, Senhor, derrama do teu Espírito Santo. Derrama sobre nós o teu Espírito, como na casa do centurião. Oh, peça mais do Espírito Santo. Peça a Ele um renovo espiritual. Oh, Ele está às portas. Diga para Deus, tira de mim toda a mornidão. Tira de mim todo desejo pecaminoso. Tira de mim tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Fale com todo o seu coração nesta hora. Se humilhe na presença de Deus. Se humilhe na presença de Deus. Ele quer te abençoar. Ele quer te dar uma vida de vitória. Oh, igreja. Se humilhe na presença dEle. Aleluia. Fale para Ele os teus desejos. Não te apresse em sair da presença de Deus.
Não fique indiferente nesse momento. Eu creio que Ele está aqui com todo o meu coração. Aleluias, eu creio que Ele quer fazer algo na tua vida. Ele quer derramar o seu Espírito Santo em você. Ele quer te fazer uma nova criatura. Ó Deus, derrama teu Espírito Santo em nosso meio, Pai. Solte-se na presença dEle. Adore a Ele. Fale para Ele o que você sente por Ele nesta hora. O quanto você ama, o quanto você quer Ele dentro de você, na tua vida. Diga, Senhor, encha-me com teu Espírito Santo, ó Pai. Que eu possa amar os que me odeiam, que eu possa amar, que eu possa perdoar, que eu possa ser um cristão genuíno. Aleluia. Que eu possa ter o mesmo sentimento que houve em Cristo na minha vida, Senhor. Fale para Ele. Que Ele te dê entendimento, que Ele te dê graça, que Ele te dê ânimo para caminhar. Peça a Ele um regozijo na tua alma. Peça a Ele um regozijo na tua vida.
para você ser um cristão alegre, contente. Aleluia, Senhor. Glórias a Ti, Jesus. Ele habita entre os louvores. Ele habita entre os louvores. Não quer você exaltá-lo nesta hora, louvá-lo nesta hora. Oh, expresse tua gratidão para Ele neste momento. Oh, você pode ser curado nesta hora. Você pode ser libertado nesta hora. Você pode ter a vitória que você deseja neste momento. Aleluia, Senhor. Aleluia. Glorificado é o Teu santo nome, Senhor. Exalte nesta hora, igreja. Exalte Ele. Ele habita entre os louvores. Ele tem sede do Teu glória a Deus, do Teu aleluia, do Teu louvado seja Deus. Ele está com sede nesta hora. Dê a Ele um pouco de água. Oh, dê a Ele um pouco de água nesta noite. Ele quer ser adorado por você. Ele quer ser exaltado por você. Oh, arranque do profundo da tua alma um aleluia, um glória a Deus. Oh, Ele deseja ver o teu coração aberto para Ele. Aleluia, aleluia. Ele deseja ver o teu coração aberto para Ele. Oh, igreja. Ele deseja algo mais de ti. Aleluia. Coloque a mão sobre o outro nesse momento. A irmã coloca a mão sobre a irmã, o irmão sobre o irmão. Faça uma oração nesta hora. Faça uma oração por ele, por ela nesse momento. Ore pelo teu irmão, ore pela tua irmã. Faça uma oração pelo outro. Eu não gostaria de ver ninguém diferente nesta hora. Ó igreja, há um tempo da manifestação de Deus. Há um tempo em que Deus quer manifestar a sua glória. Eu pediria para a igreja vir aqui na frente, um colocar a mão sobre o outro nesse momento. Ó, os de lá de trás, venham aqui na frente, vamos orar um pelos outros agora. Venham aqui na frente, vamos orar um pelos outros. Ó, igreja, há um tempo que Deus quer se manifestar em você. Deus quer passar no teu coração, na tua vida. Deus quer te dar vitória. Eu gostaria que todos viéssemos aqui, com esse amor de Deus inundar o teu coração. Você não ser o mesmo homem, você não ser a mesma mulher, o mesmo jovem, a mesma moça. Você ter um espírito de intercessão em você. Você ter um espírito de adoração em você. O arrebatamento está às portas.
Coloque a mão sobre o outro e clame pelo renovo espiritual. Clame por um renovo de Deus na vida do teu irmão, da tua irmã. Aleluias. Aleluia. Os músicos podem orar um pelo outro agora. Lá no som pode vir aqui na frente também. Vamos orar juntamente. Aleluia. Quem sabe você não consegue orar por alguma pessoa aqui. Há alguma raiz de amargura em teu coração. Vá agora nela e coloque tua mão e comece a orar por ele, por ela. Ou se você sabe que alguém está com alguma coisa no coração contra você, eu não sei. Vá até ele e comece a orar por ele, por ela, faça isso. Oh, igreja de Palhoça, de Florianópolis, o tempo da manifestação dos filhos de Deus é agora. O arrebatamento está às portas. Interceda agora pelo pastor Edival, ore pelo pastor desta igreja. Faça uma oração pelo pastor Edival, pela direção desse trabalho. Ora também pela música da igreja, pelos músicos, pelo líder de cântico, pelos diáconos. Faça uma oração especial agora. Peça a Deus que dê realmente algo especial para esta igreja.
Que haja um mover do sobrenatural. Interceda. Peça a Deus que a palavra venha no tempo certo, na hora certa. Fala para Ele. Começa a pedir a Ele esta misericórdia, esta graça. Interceda pelo pastor Edival, pelo ministério, pelo trabalho de evangelismo, pelo corpo da igreja, pelo corpo ministerial, pelos obreiros, pelos pregadores. Fale para Deus nas tuas palavras o que você deseja para o ministério, para a música. Fale para Deus nesse momento, interceda sobre isso agora. Nós precisamos do mover do sobrenatural. Nós precisamos de Deus em nosso meio. De um Deus real que pode curar, que pode libertar, que pode transformar as vidas, que pode nos unir num só espírito, numa só fé. Peça a Deus esse momento. Que dê uma juventude abençoada, uma juventude dedicada ao trabalho do Senhor. Peça nesse momento. Ó, igreja, interceda por isso. Se esse é o teu desejo de ver o bem da igreja, ore nesse momento. Ore pelos pregadores. Ore pelos cantores, pelos que cantam, pelos que tocam. Ó, igreja, se preocupe com o trabalho do Senhor. Se preocupe pela obra do Senhor. Peça para Deus te dar uma preocupação a mais pela obra dEle, pelo trabalho. Ó, igreja, muitas vezes, quem sabe, você está preocupado mais com o trabalho natural, com as coisas naturais, e tem se esquecido do andamento da obra, do que precisa ser feito pela obra. Peça a Deus para te dar uma preocupação pela obra, pelo trabalho, pela igreja. Oh, irmão, irmã, não deixe a chama apagar no teu coração. Clama a Deus, busque ao Senhor. Ele nos deu a libertação, a liberdade. Somos livres em Cristo Jesus. Que você possa buscar esse regozijo na presença de Deus. Vamos orar todos juntos. Pai Celestial, aqui está teu povo, Senhor. Aqui está a tua igreja unânime, Senhor, em oração. Eu oro por cada um, Senhor. Eu oro que o Senhor dê a cada um desses teus filhos que aqui estão a tua graça, Pai. Eu gostaria que todos tivessem vindo aqui. Mas se você não teve coragem de vir, que Deus te ajude. Foi um apelo que eu fiz, sentindo no meu coração que todos pudessem vir. Mas se você não sentiu no teu coração, peça que Deus desperte você. Enquanto você deixa passar o que Deus quer para você, muitas vezes, você perde a bênção de Deus. Eu senti no meu coração tão forte isso. Uma oração unânime aqui. Mas quem sabe você endureceu o teu coração e você não quis vir. Pai Celestial, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Queremos estar em tua perfeita vontade, Pai. Eu oro por cada um que está aqui, Senhor. Jamais faria algo pela minha própria vontade, Pai. Mas eu creio que o teu Espírito Santo está aqui nesse momento. E o Senhor pode sondar os corações, Pai. O Senhor pode tocar em cada coração aqui, Pai. E que o Senhor possa perdoar a nossa negligência, Pai. Que o Senhor não olhe para nossas negligências, Senhor. Mas nos ajuda, Senhor, a entender o teu chamado, aquilo que o Senhor deseja para nós, Pai. Eu peço essas bênçãos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E que se você ainda não está com um coração unânime diante de Deus, com realmente um desejo de estar numa só fé, num só espírito, peça para Ele te dar isso. Peça para Deus te dar uma preocupação por Ele. Peça para Deus despertar a tua vida. Deus está chamando. Deus está clamando.
Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a compreender o Teu chamado, ó Pai. A não deixar passar a Tua chamada, Senhor. Nos desperta na oração, Pai. Nos desperta para jejuarmos, para orarmos, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, Deus querido, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada vida aqui presente, Pai. Oh, eterno Deus. Aleluia, Senhor. Oh, Deus está aqui nesta hora para te abençoar, para te ajudar. Aleluia. Aleluia. Oh, sublime graça de Deus. Oh, sublime graça de Jesus. Oh, Deus eterno. Sublime graça do Senhor, que a infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido e Ele me achou. Quando você pode voltar para o seu lugar, nessa atmosfera, aleluia, enquanto cantamos, volte para o teu lugar, crendo que Deus te abençoou nesta hora. A infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido e Ele me achou. Quer cantar mais uma vez, levantando a tua mão para Ele com gratidão em teu coração? Quando sente essa gratidão no coração realmente, de poder dizer, ó graça de Deus, tão bondosa para mim. Você pode expressar com todo o teu coração, com toda a tua voz, esta graça maravilhosa de Jesus. Mas vejo já, perdido e Ele me achou. Fiquemos de pé. Eu gostaria de dizer ainda, em olhos fechados, se você tem alguma enfermidade, algum problema está te afligindo, coloque a mão onde está esse problema. Enquanto estaremos orando juntamente, coloque a mão onde está esse problema e desafie Satanás, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse mal tem que desaparecer. Com essa atmosfera que está aqui nesse lugar, eu sinto a presença dele aqui. Eu creio que ele está passeando em nosso meio nesta hora. Coloque a mão onde está esse problema se alojando em você. E desafie isso agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Celestial, o Senhor tem nos dado uma fé, Pai, que não veio de nós, ela veio de Ti, Senhor. E o Senhor disse, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados, Pai. A mão que está sendo colocada é a mão desta pessoa que está com problema, Pai. Esta mão agora eu coloco, o Senhor, peço que o Senhor coloque a Tua mão juntamente, Pai. E nós repreendemos juntamente com a igreja todo o mal, toda a enfermidade. Satanás,
Tu estás repreendido agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Saia de onde você está alojado, nas costas, aonde você estiver, na cabeça, no pé, na perna, no coração, aonde você estiver alojado, Satanás, saia agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E que nós possamos te adorar e te louvar por essas bênçãos, Pai. Ó Deus, colocamos tudo em tuas mãos, Senhor. Esta semana que se inicia, Pai. Amanhã pedimos a tua proteção, Pai. Pedimos a tua direção em tudo, Senhor. Que o Senhor possa abrir a porta que está fechada. Que o Senhor possa dar, Senhor, aquilo que cada um precisa, Senhor. E que o Senhor possa ser honrado em nossas vidas, Senhor. Que possamos estar despertados por Ti, Senhor. Que o Senhor possa nos despertar, Senhor. Que possamos sentir a Tua mão nos despertando para a oração, Pai. Ó Deus, para o jejum, para buscarmos mais de Ti, Senhor. E se o Senhor permitir, nos ajude a estar aqui na quarta-feira, Pai. Que haja um desejo em nossos corações de virmos para orar, para falar contigo, Senhor. Pedimos também que o Senhor abençoe a viagem do pastor Edival de regresso, aonde ele está ali pregando, eu creio a tua palavra, que ele possa voltar para casa abençoado, Senhor. Também pedimos que o Senhor possa abençoar a viagem dele até aqui, Senhor. E nos dê um culto abençoado aqui na quarta-feira, na sexta-feira. E Deus, se o Senhor nos permitir estarmos ali em Camboriú no sábado para te adorarmos, aquele culto de adoração, Pai, de louvor. Que o Senhor dê condição para os teus filhos ir ali, Senhor. E que possamos ter um bom tempo na tua presença, Senhor. E também, quando o Senhor permitir nós estarmos aqui no domingo, Pai, que possamos vir com o coração sincero na tua presença, Pai, para se aproximarmos da fila da ceia, Pai. E que não haja nenhum pecado em nossas vidas que nos faça, ó Deus, nos traga condenação, Pai. Mas que possamos estar livres na tua presença, Senhor. Livres de todo mal, de toda a condenação do diabo, Senhor. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos. Fica conosco, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa os abençoar. Saúde cada um, seu irmão. Quarta-feira, culto de oração. Venha, faça um esforço de estar aqui. E sexta-feira, culto de pregação com o pastor Edival. E sábado, faça um empenho de estar em Camboriú. Que Deus abençoe.